E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo em paz, tudo tranquilo, tudo legal? Como é que estão as coisas? Bacana? Tudo na mais perfeita harmonia? Ó, agradecendo a Deus sempre pela saúde, por estarmos aqui mais uma vez fazendo um vídeo pro canal Paulo Dharma 1970. Deus sempre em primeiro lugar, né? Em segundo lugar, obviamente, você que está aí me assistindo, muito obrigado mesmo por sempre dar essa força, sempre ajudar aí com as visualizações, ó, muito obrigado. Para você que não me conhece, eu sou o Paulo do canal Paulo Dharma 1970, ó, Paulo Dharma 1970, o canal, tá aqui o meu Instagram aqui, ó, @Paulo Dharma 1970, beleza? Vai lá e aperta lá e me segue que eu vou te seguir de volta, beleza? Ó, se você quer ajudar o canal, ó, 988-290-767-91, muito obrigado. Esse é o Pix do canal Paulo Dharma 1970 para qualquer ajuda. Se você quiser, com qualquer valor, ó, sempre muito bem-vindo. Muito obrigado mesmo. Você ajuda, tá? Ajuda a pagar aí o nosso almoço, beleza? Muito obrigado mesmo. Ó, então curta o vídeo, se inscrevam no canal Paulo Dharma 1970 e ó, e comentem, se quiser dar uma comentada, se você quiser dar uma comentada, curte aí, porque toda vez que você curte o vídeo se expande, ele vai para mais pessoas, para as mais pessoas poderem assistir, beleza? E conhecerem o canal, tranquilo? Então, ó, nós já vamos voltar aqui já, a gente tá terminando de fazer umas edições aqui no vídeo aqui, vamos juntar umas pecinhas aqui, e o vídeo já vai, você vai estar assistindo aqui depois da vinhetinha, beleza? Até já, valeu! E aí, pessoas, beleza? Seguinte, dos autores que mais as pessoas que me conhecem me pedem pra fazer resenha, e que eu sempre venho relutando em fazer resenhas assim e tal, é obviamente o Júlio Verne. O Júlio Verne é um autor extraordinário, demais, um autor extraordinário. O cara escreveu, sei lá, mais de 80 romances. Eu, na adolescência, ia na casa do meu tio, e ele tinha uma coleção extraordinária de Júlio Verne. Sim, eu tenho a impressão de que eu li tudo do Júlio Verne, né, até aquele momento em que havia sido publicado as obras completas de Júlio Verne no Brasil. Depois vieram outros livros. Então eu pedi ao meu tio, já meio idoso, né, para que ele me desse uma escada, ou ele mesmo subia para pegar volumes do Júlio Verne para eu ler. E o meu tio dizia, olha, que bom que você lê o Júlio Verne, porque os meus filhos aqui, nenhum dá valor a essa coleção, tal. Falava muito isso pra mim, e isso me enchia o peito, né? Caramba, Júlio Verne é um autor que se eu não li tudo, eu li quase tudo. E o Júlio Verne é o seguinte, ele nasceu no dia 8 de fevereiro de 1828, né? O autor francês, ele nasceu em Nantes, na França, em 1828, dia 8 de fevereiro. E o cara escreveu muita coisa. As obras dele, né, são infindáveis o negócio. Como eu digo, eu li praticamente tudo. E, assim, os meus amigos me pedem bastante para eu fazer uma resenha de algum livro do Júlio Verne. Assim, né? Aí vai lá, né? Da Terra à Lua, do Viagem à Lua, ou da Terra à Lua, 2 volumes, ó. Aí tem o Viagem ao Centro da Terra, essa edição aqui francesa, original. Viagem ao Centro da Terra. Isso aqui dos livros que eu tenho do Júlio Verne. Ó, Miguel Strogoff, da edição da Bruguera. Ó, Miguel Strogoff. Esse livro aqui, ele tá há anos que eu tô querendo fazer querendo fazer uma resenha, ou fazer um resumo dele, ou fazer um vídeo filme com ele. Há bastante tempo que eu tá na manga para fazer. E eu não por conta da quantidade de materiais, né, a gente acaba deixando de lado. E também tem os seguidores do Júlio Verne, né, como o Bioy Casares, que eu inclusive já fiz vídeo desse livro aqui, né? Esse Viagem à Máquina Fantástica, que ele do Círculo do Livro, que ele me lembra justamente lá o livro do nosso queridíssimo do Ilha Misteriosa, né, que é a sequência do 20 Mil Léguas Submarino do Capitão Nemo, da Ilha Misteriosa. Então esse livro aqui reverbera bastante. Eu já fiz vídeo, né, do Bioy Casares, eu tenho esse vídeo no canal, se você procurar aí você vai encontrar Bioy Casares. Se inscreve aí, Bioy Casares, você vai encontrar,
que é uma espécie de brincadeira do Bioy Casares com 20 Mil Léguas Submarinos e a Ilha Misteriosa. A Ilha Misteriosa. Então, o livro que eu vou fazer hoje uma resenha, esse Eterno Adão aqui, ó, do Júlio Verne. Esse aqui foi simplesmente o último livro escrito pelo Júlio Verne por volta de 1903, 1904, né, antes de morrer. Então ele escreveu esse material aqui, o Eterno Adão, que tem em português, ó. Tem aqui a fotinha dele aqui, que eu vou deixar aqui, a foto dele em português, tá? Que eu peguei a edição em PDF para ler. Tinha essa edição aqui em espanhol, edição argentina, e eu peguei para ler, com esse Ouroboros aqui na capa. Assim, e o Júlio Verne, ele era um homem. Se você leu os 20 Mil Léguas Submarinas, se você leu Viagem à Lua, se você leu todo, assim, um monte, né, da Terra à Lua, Viagem à Lua, se você leu as obras do Júlio Verne, você vai perceber que ele era um homem extremamente otimista. Ele era um homem extremamente otimista com a vida. Ele fazia aquelas previsões de máquinas fantásticas da evolução do ser humano, né, que o ser humano ia chegar a conquistar, não vou dizer conquistar as estrelas, mas fazer coisas maravilhosas. Chegou uma época em que ele simplesmente virou a casaca. Aconteceu algo na vida dele que simplesmente acabou com qualquer esperança dele com relação à raça humana, com relação às conquistas do ser humano e também com relação a Deus. Ele virou um ateu convicto de carteira. Aquilo que você lia de mais maravilhoso, né, de extraordinário nas obras do Júlio Verne, ele se perdeu isso. Viagem ao Centro da Terra, que livro espetacular, né? Que livro extraordinário isso aqui. Que maravilha. Mas ele perdeu a fé na humanidade e perdeu também a fé no ser humano. Assim, eu não vou dizer que ele seria uma espécie de H.G. Wells, né, que tinha outros propósitos com relação aos seus livros, mas o Júlio Verne, por exemplo, como autor, era infinitamente melhor do que o H.G. Wells. Aqueles livros que o H.G. Wells reverberava Júlio Verne, não dava, né? Então, um autor extraordinário que criou das suas criações, né, Rómulo o Conquistador, livros que estão aí há gerações, que viraram filme, viraram desenho animado. Ele simplesmente deu um clique na cabeça dele e ele perdeu a fé. Então esse material aqui e os anteriores, os livros anteriores, tem até uma listinha aqui que eu não sei dizer se foram escritos, se foram publicados em português, né? Aqui, ó. Lá, A Surpreendente Aventura da Missão Barsac, A Invasão do Mar, Amo do Mundo, e por aí vai. Esses livros, eu não sei se foram publicados em português, mas para chegar nesse último aqui, a missa já estava feita, a missa já estava completa. O que é esse livro aqui? Num futuro da cabeça do Júlio Verne, da cabeça lá de 1903, 1904, num futuro 400 anos no futuro, 500 anos no futuro, um ser terrano chamado um Zartog, sofre SR, Sir, sofre Sir, que dizem alguns, vem das leituras do Nietzsche, né, do Zaratustra, que isso aqui é um anagrama para o Zaratustra do Nietzsche, que o Júlio Verne virou um fanático pelo Nietzsche. Esse Zartog, que é uma espécie de um geólogo, não, um arqueólogo, uma espécie de um arqueólogo, eles estão tentando desvendar o passado do ser humano, de onde esses seres, né, esses seres que não são mais terranos como nós conhecemos, tipo uma obra do Asimov, do futuro, esse Zartog sofre se ele está escavando o planeta, e ele, nessas escavações, ele descobre uma espécie de caixa arqueológica com uma espécie de uns manuscritos, umas coisas já meio perdidas, meio deterioradas por conta de milênios, de muito tempo passado. Ele descobre essa caixa, e nessa caixa tem uns escritos, tem uns esqueletos lá, tem uns escritos, e ele se pega a decifrar esses esqueletos.
E assim, a linguagem, né, a linguagem lá do que está nesses manuscritos, ele decifra e tem uma história interessante contando sobre o passado da raça humana, o passado do ser humano, o passado da raça humana. E lendo o livro, lendo o Adão Eterno, eu fui descobrir onde o Walter Mailer Jr., da canção de Leibowitz, né, de onde ele tirou sua ideia, de onde ele foi pescar a ideia. Por isso que eu considero o Júlio Verne um autor, né, atemporal, e muitos autores, muitos escritores foram beber da fonte do Júlio Verne, desde o H.G. Wells. Esse aqui da canção de Leibowitz, né, um cântico ou a canção de Leibowitz, é um texto que vai vir muito aqui do Adão Eterno. Então esse software, se ele vai decifrar a inscrição, vai decifrar o manuscrito, vai decifrar o texto lá, que eu não vou chamar de pergaminho, né? Porque não é bem um pergaminho, seria um texto em folha escrita. Aí ele vai o seguinte, vai decifrar esse texto, vai contar como esse indivíduo, que eu vou chamar de Adão, né? É o Adão. Eles estão tranquilamente na vida deles lá no México, né? Estão no México lá tranquilinho, lá tal, conversando sobre filosofia, tal. Aí de uma hora para outra, eles estão ali naquela conversa amena, trocando uma ideia. De repente, eles morando em Rosário, né, no México, há uma espécie de maremoto. O mar começa a avançar. Onde eles estão ali, naquela cidade de Rosário. Começa tudo a encher rapidamente, as águas começam a subir, tomar conta do lugar onde eles estão, começa a encher, e eles vão tentar subir de carro para os locais mais altos do México, e no local mais alto do México, e a água subindo, até quase alcançá-los. Muitos desses amigos vão morrer afogados, e eles conseguem ficar por um tempo numa espécie de uma ilha, numa montanha, né? Seria um caso de uma montanha, e até chegar a uma espécie de socorro, um navio, né? Um navio passa e socorre os sobreviventes. E esse Adão, né? Eles são salvos, e eles começam a percorrer o planeta de cima para baixo. E percebem que tudo foi coberto pelas águas. Quase assim como a história do Noé bíblico, né? O Noé bíblico da arca, tudo passa a estar completamente coberto pelas águas. É um negócio extraordinário. A imaginação do ateu Júlio Verne. As Américas foram completamente cobertas pelas águas, a Ásia foi coberta pelas águas, praticamente não tem mais local nenhum no planeta que não esteja coberto pelas águas. O mais interessante é ver que, assim, nós pagamos o nosso preço, né? Assim como eu falei que o Júlio Verne, ele foi assim o autor que fez a cabeça de uma geração, e 2 ou 3 gerações, ou 4 gerações, sei lá. Assim, igual eu falei no cântico para Leibowitz, né? Do cântico de Leibowitz. Ele também foi beber desse Adão Eterno aqui. Ele foi beber do Arthur Gordon Pym, do Edgar Allan Poe, né? Que é a história de um sujeito, um marinheiro. Esse é um livro que eu também tenho que fazer uma resenha, tá aí, né? Ad Eterno, para fazer uma resenha. Um sujeito, ele vai contar a história dele como se fosse, assim, muito disso aqui. Vai contar a história dele, como ele foi participar, né? Entrar para um navio, e desse navio ele começou a percorrer o planeta de navio para cima e para baixo, passar por aventuras rocambolescas, aterrorizantes até, que é escrita do Edgar Allan Poe, né? Escrita do Edgar Allan Poe. É um material assim recomendadíssimo, absolutamente recomendado, tá? Um livro extraordinário, que o Júlio Verne foi beber na fonte. Então é isso. Aí eles estão de navio percorrendo o planeta, tentando ver se encontra algum lugar, tá? Já tem crise não tem mais comida, praticamente não tem mais água, a água só do oceano.
não tem mais comida, eles vão morrendo aos poucos, muitos da embarcação, até que eles chegam num local, conseguem encontrar, depois de muito tempo, uma ilha, se eu não estou enganado, a Ilha da Madeira, ou Açores, ali que fica ali no Oceano Atlântico, uma ilha portuguesa, né? Eles desembarcam ali e vão tentar sobreviver de todas as formas nessa ilha. Eles ficam ali, eles vão ficar ali praticamente até morrer. Muitos vão morrer, né? Vão envelhecer. Eles não sabem, eles vão regredindo, por não ter mais contato mais com nada, com a ciência, com coisa nenhuma. Eles vão regredindo, esse Adão vai, por conta de perceber isso, né? Que nem um navio mais que eles usavam, nem um navio mais que eles usavam tem mais serventia, porque eles acabam, o capitão do navio morre, eles não sabem mais mexer com o navio, não sabem mexer mais com nada, as roupas que eles vestem vão desaparecendo, vão apodrecendo, e eles acabam se tornando uma espécie de seres nus. Esse Sofre se ele está lendo, ele traduziu esse texto, que é da origem do ser humano. Ele começa a perceber que isso é algo que sempre acontece com relação à humanidade, né? Que também é o tema do Canção de Leibowitz, do Cântico para Leibowitz, que também é o tema que nós estamos como formiga, né? Nós destruímos o formigueiro e depois o formigueiro se reconstrói, um eterno vir a ser, ou um mito do eterno retorno do Nietzsche. Sempre nós nos destruímos, isso é a visão do Júlio Verne. Não quer dizer que eu concorde com isso, tá? Não concordo com isso de maneira alguma, mas eu estou falando que é a visão final do Júlio Verne, que faleceu em 1905, é a visão final dele, é uma visão do Nietzsche também, é a visão do Cântico para Leibowitz, que nós chegamos numa assim, Atlântida, né? Nós construímos impérios científicos, nós conseguimos chegar no topo do conhecimento, nós destruímos isso e daqui a algum tempo nós reconstruímos com essas do zero, do nada, daqui a pouco nós avançamos e assim vai, entendeu? Um eterno vir a ser, né? Um eterno vir a ser. Que assim, como eu disse, vai ter muito aqui no Bioy Casares também, A Máquina Fantástica, né? Nesse livro do Bioy Casares, também essa desesperança também na raça humana, no ser humano, né? Que nós construímos coisas extraordinárias, daqui a pouco nós voltamos, destruímos, depois reconstruímos, nós esquecemos o passado, a história ela é reescrita, nós esquecemos o passado e aí a vida renasce, começa do zero, a ciência vem, a gente vem, avanços tecnológicos, daqui a pouco nós entramos em guerra ou acontece uma catástrofe, como no caso aqui do Eterno Adão Eterno, nós vemos, destruímos e acaba tudo. Deixa eu ver se eu acho aqui uns pedacinhos de texto aqui. Nós estamos sempre nessa toada, né? Nós construímos e destruímos. Nós construímos e destruindo. Essa é a visão do autor aqui, do Júlio Verne. Olha só aqui, ó. De fato, o povo, sem perder tempo em profundas especulações, contentava-se em aceitar cegamente a antiga lenda transmitida de pais para filhos desde tempos imemoriais. Ela explicava o mistério com outro mistério, fazia remontar a origem do homem a intervenção de uma vontade superior. Num certo dia, essa potência extraterrena havia criado do nada Édon e Iva, o primeiro homem e a primeira mulher, cujos descendentes povoaram toda a terra. Assim, tudo se encaixava. Com suma simplicidade, com demasiada simplicidade, pensava Sofre, o Zartog aqui. É fácil fazer interferir a divindade quando alguém se desespera para compreender algo. Dessa maneira torna-se inútil a busca da solução dos enigmas do universo, pois os problemas são eliminados, mal fiquem definidos. Se ao menos a lenda popular houvesse tido o nada, era simplesmente uma tradição nascida em tempos de ignorância e transmitida de geração a geração através dos séculos. Até esse nome Édon, de onde se originava esse vocábulo singular de estranha sonoridade, que certamente não pertencia ao idioma dos Andar, Item, Shu. Somente diante desse pequeno enigma filológico,
haviam sucumbido infinidades de sábios sem encontrar uma resposta satisfatória. Convenhamos, todas eram bobagens e indignas de absorver a atenção de um Zartog. Assim, vai da visão, como eu estou dizendo, a visão pessimista dele. Outra passagem aqui, ó. O mar, aqui já é o relato do Adão aqui. O mar, gritavam com todas as suas forças. Virei-me em direção ao oceano e fiquei petrificado. Não era plenamente consciente do que estava vendo, mas de imediato tive a nítida impressão de que a perspectiva habitual havia mudado. O fato de o aspecto da natureza, que consideramos essencialmente imutável, haver se transformado de maneira tão brusca em apenas alguns segundos, bastava para gelar o coração de horror. Não obstante, não demorei a recuperar meu sangue frio. Concluí rapidamente que a verdadeira superioridade do homem não reside em dominar ou vencer a natureza. Para o homem pensador, está em compreendê-la, em fazer caber todo o imenso universo no microcosmos de seu cérebro. Para o homem de ação, em manter a serenidade perante a rebelião da matéria e dizer: destruir-me talvez, comover-me jamais. Deixa eu ver outra passagem aqui. Eu vou citando essas passagens para vocês verem como é que é essa vibe do Júlio Verne aqui final. O último livro dele, viu? Esse aqui é o último livro que ele escreveu e publicou. Último livro, tá? O último livro do Júlio Verne. Esse livro aqui. Olha só. Após ter explorado o mar, onde antes fora a península da Índia, tomamos a direção norte durante 10 dias. Depois rumamos para o oeste. As circunstâncias em que nos encontrávamos não mudaram absolutamente nada. Atravessamos a Cordilheira dos Urais, transformada em montanhas submarinas. Navegamos sobre o que, numa época não muito distante, havia sido a Europa. Logo descemos para o sul até os 20 graus abaixo do Equador. Cansados e exaustos da inútil busca, retomamos o rumo na direção norte, até chegar aos Pirineus. Atravessamos uma enorme extensão de água que cobria todo o continente africano e a Espanha. Na verdade, começávamos a nos habituar ao nosso horror. Na medida em que avançávamos, registrávamos nossa rota sobre os mapas e exclamávamos: aqui estava Moscou, Varsóvia, Viena, Berlim, Roma, Tunísia, Tombuctu, São Luís, Oran, Madrid. Cada vez com uma crescente indiferença e amparados pelo hábito, chegamos a pronunciar essas palavras sem emoção, quando na verdade eram sumamente trágicas. Não obstante, eu pelo menos não tinha esgotado a minha capacidade de sofrimento. Tomei conhecimento disso um dia, que seria aproximadamente 11 de dezembro, quando o capitão Morris me disse: aqui debaixo de nós estava Paris. Diante de tais palavras, senti que me arrancavam o coração, que o mar houvesse engolido todo o universo, mas a França, a minha França, e minha amada Paris, que a representava, não conseguia aceitá-lo. Ao meu lado ouvi um soluço. Dei meia volta, era Simonat chorando. A Paris do Adam aqui, do francês, simplesmente foi submersa na água, entendeu? E aí ele vai relatar, esses relatos são bem interessantes, são bem interessantes, bem escritos. Júlio Verne era um extraordinário escritor. Então, ele vai relatar esse processo, né, de decadência que o ser humano vai adentrar. O ser humano vai voltar ao barbarismo. Vai voltar ao barbarismo. Assim, o próprio Conan, né, do Robert Howard, também tem um cataclisma. No cataclisma, o ser humano sempre eles têm essas teorias, né, que nós construímos e desconstruímos, nós destruímos, é um cataclisma e acaba com tudo. Nesse caso aqui foi um grande cataclisma, não é explicado, simplesmente acontece, as águas sobem e o ser humano é afogado, e sobram pouquíssimas pessoas, particularmente muito poucas pessoas. Aí há uma reconstrução, uma tentativa de reconstrução do gênero humano. É um material bem interessante, tá? Bem interessante. Assim, eu não concordo com o pensamento do Júlio Verne de forma alguma, mas o que eu concordo, deixo de concordar, não tem a ver, né? Porque o importante é o que o Júlio Verne achava. O que ele achava do ser humano nessa fase final da vida dele. Eu concordar ou deixar de concordar não faz a menor diferença. Mas era o que o Júlio Verne tinha para nos deixar, que o último legado dele, né? O último legado dele,
o que ele pensava sobre o ser humano, o que ele achava de Deus, né? O que ele achava de Deus nesse momento final, onde ele foi parar depois que morreu, aquelas coisas, né? Isso aí deixou uma obra, essa obra tá aí até hoje. Beleza, gente? Então, ó, esse livro aqui é argentino. Eu não posso deixar de dar o toque aqui. Eu não posso deixar de dar um toque aqui, que é simplesmente dizer, né, a editora da tradução para o português. Eu não posso, em nome da editora. Para você que quer encontrar, ó, o Eternadão, o Renascer da Humanidade, ó. O Eternadão, essa aqui é a edição que eu tenho em Kindle, tá? Em Kindle que eu comprei aí pela internet, ó. Vendo? Eternadão. Então, Isis, editora Isis, ela é de 2010, editora Isis Limitada. Deixa eu ver a tradução de quem foi. Deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu ver se tem aqui o tradutor. Até agora eu não vi. Estou procurando aqui, mas não estou achando. Deixa eu ver se tem o nome do tradutor aqui, porque é sempre importante, né? Porque essa obra é muito interessante, ó. Tem o contato da editora, tal. Não tem aqui a... Não tem aqui o nome do tradutor, né, do livro, não. Eternadão. Mas se você botar a editora Isis, o Eternadão, se você quiser encontrar na internet, nesses serviços aí de compra e venda de livros, você vai achar com facilidade. Então, gente, ó, o Eternadão do Júlio Verne, tá? O Eternadão do Júlio Verne, um livro muito interessante, fininho. Ele aqui não tem menos de 50 páginas, 50 páginas, fininho, bem interessante. Ó, as obras do Júlio Verne que eu tenho, tinha muito mais, mas foram indo por aí, né? Ó, vendo? Viagem ao Centro da Terra, 20 Mil Léguas Submarinas, são obras extraordinárias que a galera, né, nunca esquece. Beleza, gente? Ó, um pouquinho de Júlio Verne, o Eternadão. Espero que você tenha gostado. Curta o vídeo, se inscreva no canal e comenta. Hoje foi o Eternadão, essa edição aqui, tradução Nina e Anatoly Sanderman. Tem um prólogo do Thomas Eloy Martinez, muito interessante aqui, essa edição argentina, que eu encontrei num sebo na vida por aí. Beleza? Então curta o vídeo, se inscrevam no canal e comentem. Canal Paulo Dharma 1970. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau.